Joey, essa pergunta aqui é muito boa, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre inglês aqui, para quem acha que você precisa entrar na área de QA sabendo inglês de verdade, né, que isso vai fazer toda a diferença ou não, porque tem gente, tá, Joey, só pra você saber, que acha que não vai conseguir achar um emprego na área de QA porque não tem inglês, ou porque vai ter muito mais dificuldade, tá, ou até mesmo tem medo de começar na área de QA, tipo, começar a estudar porque não tem inglês. E aí o Jota, ele perguntou aqui, né? Como foi sua entrevista em inglês? Como vocês acham que consigo destravar o medo? Eu vou começar e pôr a cara pra bater. É isso aí, Jota. Manda bala. Cara, eu vou ser bem sincero com. Eu vou tentar meio que dividir minha resposta em duas ou três partes, Manda né? bala. A primeira que o Henrique falou da questão, o inglês é necessário para você entrar na área de QA. Se você for trabalhar numa empresa aqui do Brasil, ele não é necessário a não ser o inglês técnico, né? Porque você vai acabar tendo que procurar documentação, enfim, mas nada que numa emergência o Google não consiga resolver para você, né? Se você quer procurar eu quero ser um QA, quero trabalhar para gringa ou quero aplicar, sei lá, ir para o Canadá tentar arranjar, sim, você vai precisar começar a estudar inglês, não tem milagre, né? Então são duas partes. Não te impede de arranjar trabalho aqui no Brasil. Tanto que quando eu estava aqui no Brasil, eu nunca usei inglês para nada. De verdade, assim. Eu falava com o pessoal da Argentina e era um portunhol dos mais safados. E na outra, na estratégia, o inglês é aquilo lá: é você procurar documentação, você olhar, enfim. É O que você código não. era. E não é como se você É, necessariamente precisasse saber inglês, é que você acaba aprendendo exatamente. inglês por causa do código, mas. Na Mas, verdade, cara, se você joga videogame, mano, tipo, é o mesmo inglês, sabe? é Tipo, literalmente isso. se você jogar, então, e olha lá, se você jogou um RPG em inglês, sei lá, um Resident Evil que tava em inglês lá, é isso aí, mano. É mais difícil você entender Resident Evil do que o código, porque são coisas mais simples. Mas São assim, coisas repetitivas. eu aconselho assim, óbvio, quer crescer na área, vamos, tô pensando já, estude inglês, tá? É. Tipo, vai ajudar você no futuro, tá? Mas isso não é impeditivo de você começar áreas. Agora, se você for esperar, vou estudar inglês, vou aprender inglês para entrar na área de QA, mano, aí você tá errado. Você tá invertendo as coisas. Tá. Entra na área de QA, estuda inglês e aquilo que eu tinha falado antes, né? Você vai mostrando interesse, mostrando que tá melhorando. Agora, se for esperar, se for assim, o ótimo é inimigo do bom. Lembre-se dessa, pessoal. Ótimo é inimigo do bom. Se você É esperar isso tudo aí. ficar ótimo para você começar alguma coisa, tá ferrado, você nunca vai começar nada. E isso foi um dev que tinha me falado. Um dia ele tava conversando, a gente tava fazendo um negócio, ele falou, cara, vamos fazer assim? Porque, cara, tá bom, já tá funcionando, depois a gente melhora. E, cara, leva isso pro resto da vida. Tá? Às vezes a gente tô fazendo uma versão 1 de um teste que a gente tá fazendo, cara, pô, isso aí cobre legal, pô, em vez da gente demorar mais 2, 3 semanas, vamos lançar assim, e aí a gente vai melhorando até chegar no ótimo, né? Desenvolvendo. Perfeito. Então, Feito é melhor do que perfeito, não é mesmo? exatamente. Outra coisa também, agora a segunda parte em relação a como que é uma entrevista em inglês. Tá? Ele Cara, o perguntou como nervoso é destravar o normal. medo, como destravar o medo. E eu quero pontuar uma coisa, gente. Eu quero pontuar uma coisa. O Joey, atualmente, ele fala muito bem inglês. Porém, o Joey é o cara que é do sotaquezão, Hello, entendeu? welcome, cara. Hello, Hello, welcome. welcome. Eu acho que tem muita gente que às vezes tem um nível de inglês legal, só que ela tem tanto medo de fazer alguma coisa errada na entrevista que ela acha que ela não sabe falar. Tanto é que tem muita gente que me pergunta, por exemplo, você acha que nível B2 já é o suficiente pra entrar numa empresa gringa? Aí eu fico, você só precisa conseguir se comunicar, a pessoa tem que entender o que você tá falando e você tem que entender o que a pessoa fala, né? Esse negócio de nível, velho, é bem relativo. Ninguém vai chegar, cara, você é nível B2, sei lá, B1, A1. Ninguém vai chegar, você, tipo RPG, cara, você tem que estar nesse nível pra chegar, pra passar na fase, tá ligado? Mas assim, vamos lá. Cara, antes, sei lá, 3 anos atrás, eu nem falava inglês, não falava nada de inglês. Eu entendia, por causa de jogo, essas coisas. Aquele velho tipo brasileiro, entende inglês, mas eu não consigo falar, sabe? Então, e como eu queria, meu plano antes era mudar para o Canadá para dar aula, eu comecei a estudar inglês. Né? Comecei a estudar inglês. Posso fazer um jabá? Manda bala, pô. Eu comecei a estudar no Cambly, então o Cambly me ajudou a É uma destravar ótima muito ferramenta inglês, mesmo. porque o Cambly você vai falar com gringo. Então o que eu fazia? Eu escolhia professor gringo, então, que o cara não sabia nada de português, para você não dar aquele embromation, meio que misturar o negócio e o cara entender. Então, tipo, ou me comunicava para o cara me entender, ou não ia sair nada. E aí eu fui aos poucos destravando. Aí você vai falar minha primeira entrevista em inglês. Minha primeira entrevista de inglês foi com a Academia de Taekwondo, fui com dois caras, eram canadenses. E não foi pra Eu QA, fiquei no caso, decorando. né? Não foi para QA, não foi Ah, para tá. QA, não tô, nem cheguei na parte de QA, só para
como ele falou entrevista em inglês, eu tô, não, manda bala, manda bala. eu tô meio que falando o que eu passei. Eu fiquei super nervoso, eu fiquei decorando meio que a frase, assim, e na hora que começou, eu não sei, cara, eu não lembro porcamente eu lembro da entrevista que eu tava tão nervoso que quando acabou, eu só falei pro cara, mano, é isso aí, e o cara, não, você tá contratado, tal, mesmo com o meu inglês ruim, mas aí nesse caso era o quê? Era arte marcial, então, tipo, o Sr. Miyagi vindo falar com você, o cara quer saber se você sabe o nome dos golpes. Aí quando eu entrei na área de QA, eu continuei estudando inglês, eu não parei meus estudos de inglês, simplesmente por querer me desenvolver, assim, eu não estava mirando na gringa, na época eu nem imaginava trabalhar na gringa. Aconteceu de rolar um layoff e apareceu essa oportunidade. Entre esse layoff até eu conseguir o trabalho aqui na NURS, eu fiz bastante entrevista em inglês. E aquilo lá, a minha dica, cara, tentem fazer Cambly ou tentem conversar com pessoas que vocês não conhecem inglês para vocês perderem o medo. Vai tirar o medo da entrevista? Não. Eu sou um cara que sempre tô nervoso em entrevista. Mas se você deixar de querer fazer entrevista por medo de errar, aí você está enganado. Por quê? Pensa assim, como que um gringo fala português? A maioria. Eu trabalhei na Volkswagen. Os alemães falavam português horroroso. Eles não tinham vergonha, porque para eles, cara, não é minha língua nativa. Já estão fazendo demais. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você vira essa chave, o cara não vai ligar se você errou gramática, ele não vai ligar se você tá com um sotaque brasileiro. Cara, assim, eu tenho um amigo canadense, ele passou 2 semanas aqui no Brasil, que eu tirei minhas férias, e eu perguntava, me fala como que é o sotaque brasileiro. Ele fala que brasileiro fala cantando. Aí ele fala que, cara, não tem como disfarçar o sotaque, ele sabe quando é um brasileiro falando, porque a gente tem som anasalado. Então, cara, você não vai cortar isso. E o cara não vai zoar você, porque você não vai zoar o cara, por exemplo, um americano, você tá entrevistando um americano e tá falando português com você, você não vai zoar ele na entrevista. Caralho, mano, você falou, você não tá conjugando o verbo. Você tem que ter o inglês suficiente para o cara entender, para você se expressar. Então, assim, às vezes, em vez de você tentar enrolar na entrevista, tipo, ou tentar criar uma baita de uma volta, seja objetivo na entrevista. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Mas eu não sei julgar o passado. Cara, não interessa. Tenta explicar, tipo, tenta jogar um verbo no passado, tipo, que você tá citando que você fez alguma coisa. Faz um caminho em volta do que você tá realmente pensando, né? Então, eu tô ligado. Todo mundo já passou por isso, não tem jeito. Não tem como. É óbvio. Uma coisa que eu ia falar, assim, gente, façam logo a primeira entrevista em inglês, ou até mesmo a primeira entrevista em português, pra vocês falharem, porque vai acontecer de falhar. No caso do português é um pouquinho mais fácil, tá? Inclusive, os meus mentorados, eles estão passando nas primeiras vagas que eles acabam participando. Mas, no de inglês, eu, por exemplo, eu nem sei quantas vezes eu fiz entrevista em inglês pra eu começar a me sentir confiante. Eu já sabia falar inglês. E, mano, assim, cara, é o que o Henrique falou, se não tentar, não vai saber, eu errei, eu falhei. Cara, todo mundo falha, vai lá. Você pode até perguntar pro cara. Eu gostava muito de fazer isso nas minhas entrevistas. Eu parava, o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar? Aí o cara fala, você pode melhorar. Se o tech recruiter é bom, é um cara gente boa, ou uma mina gente boa, ele vai falar, olha, melhora nisso, nisso, nisso. Melhora nisso, nisso, nisso. Aí você vai atrás e melhora. E não adianta, a primeira entrevista em inglês é uma desgraça, porque às vezes você vai gaguejar, você vai ficar... Você vai esquecer palavra, você vai falar em português. E depois na outra já vai melhorando, entendeu? Eu já fiz entrevista em inglês por telefone. E foi horrível, assim, é desesperador, porque uma coisa é você falar inglês olhando pra câmera e meio que entendendo o que o cara tá falando, outra coisa é o cara tá te ligando e falando inglês com a ligação cortada, aí você fala, mano do céu, o que eu faço agora? Aí você tenta pegar, tipo, você pega as informações que você entendeu, responde naquele embromation que você saber, e vai rolando a entrevista. E se você não entender, você pergunta, cara, não entendi. E o cara responde de volta. Porque assim, tem uma diferença. Se o cara tá te procurando, vamos supor, eu sou um QA Júnior, eu sou um QA Pleno, mesmo um Sênior, o cara não tá procurando você com um nível de inglês quase nativo. Agora é óbvio, se eu vou querer ser o presidente da empresa, eu tô num cargo altíssimo que eu vou lidar, vou fazer apresentações com todos os... Aí é outra história. Outro rolê. Pra gente... E lembrando você que já tá num cargo já mais acima, já é líder. E mesmo assim, sim, tipo, é o que eu falo, meu inglês também não é perfeito. Eu erro um monte de conjugação e não é. E ninguém tá nem aí. Não é. E eu falo assim, que eu trabalhando pra uma empresa gringa, com times
dos Estados Unidos, time da Europa, e a gente do Brasil, o pessoal da Europa também é inglês pra caramba. Os caras têm um sotaque, assim, da Europa, assim, da Polônia, que agora eu entendo, assim, a diferença. O sotaque deles, assim, como... E, cara, todo mundo se comunica. Todo mundo se comunica. Inclusive, quando a gente fala com o pessoal dos Estados Unidos, eles entendem a gente. E daí eu falo, pô, desculpa pelo meu sotaque. Eu falo, não, desculpa por quê? Você tá falando minha língua? Eu já ouvi essa. Você tá falando minha língua, mas você fala bem, eu queria saber a sua. E eu não sei. Aí eu falei, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. A gente é bilíngue, às vezes os caras não são. A maioria das vezes não são, inclusive. Entendeu? Então, assim, não. Desculpa estender a resposta, mas aqui é meio complexo o negócio. Então, o medo vai existir, não existe mágica para destravar, existe prática. Então, assim, se você puder fazer Cambly, não tenho dinheiro para o Cambly. Tem vários sites que são gratuitos. É isso aí. O Amigo já foi desativado, mas tem. Procure algum site que você consiga falar inglês com a pessoa, para você destravando. Na entrevista, o nervoso é normal. E como que vai passar o nervoso? É fazendo entrevista. Eu sou a pior pessoa que existe para fazer entrevista. Eu sou uma pessoa nervosa quando a pessoa não me conhece. E assim, foi bater na cabeça. Tipo, tinha entrevista que eu ia mal, tinha entrevista que eu ia péssimo, tinha entrevista que eu ia bem, em inglês mesmo. Tinha uma lá que eu mal entendi a pessoa, fiquei tão nervoso em uma das entrevistas que eu desliguei e fingi que a internet caiu. De tão nervoso que eu fiquei. Nunca... Sabe o piripaque do Chaves, mano? Porque, cara, nem o inglês freestyle funcionou. Tipo, dei o piripaque do Chaves, eu falei, internet caiu, quase me escondi debaixo da cama. Eu falei, cara, eu nunca mais vou fazer entrevista em inglês. Aí, velho, vamos acalmar, vamos tentar na próxima, não sei o quê. Aí eu falei, pô, vou treinar até ficar bom. Né? Aí tem várias coisas assim. Depois, óbvio, para disso, se vocês quiserem, vocês podem me adicionar. Vou dando algumas dicas de como que, tipo, eu cheguei. Porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade natural para inglês, tá, pessoal? Eu não sou eu não é uma língua que eu gosto. Tipo, eu gosto de japonês, eu tenho facilidade para japonês. Então, japonês eu falo, tipo, quando eu estudava, tem mais facilidade para pegar. Porque inglês, assim, não é que eu gosto, né? Não sou, tipo, se você gosta da língua, você tem facilidade. Então, tem umas dicas aí, depois eu posso passar para ajudar vocês a destravar aí no inglês. Mas não se preocupa. Nervoso é normal, travar normal, todo mundo passou por isso, e isso em qualquer lugar do mundo, né? É isso aí. Inclusive o Jota, ele que fez a pergunta, né? Ele agradeceu, ele falou que vai pra cima, ele falou que ele fala inglês o dia todo, ele falou que só tá nervoso mesmo. Então, porque ele mora. O Jota, ele mora na Irlanda, ele tá morando na Irlanda, tá fazendo intercâmbio. Então, tipo, eu falei pra ele, é só botar pra quebrar, cara. É assim, tem uma coisa em tecnologia que a gente aprende que se chama fail fast. Que significa falhar rápido. Quanto mais rápido você falhar, mais rápido você consegue consertar. Então, se você vai pra entrevista quebra a cara, você já sabe que você tem que melhorar de alguma coisa. E a próxima entrevista vai ser mais fácil, a próxima vai ser mais fácil ainda. E vai ter um momento que você vai ficar tranquilo com a entrevista.